Irmãos e irmãs, essas palavras que Jesus pronuncia no Evangelho desse dia sempre me deixou muito curioso. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu não vou mentir. Acho que escutei essa palavra quando eu era ainda desse tamanho. E eu sempre quis que Jesus me revelasse o Pai. E acho que foi assim porque Ele queria que dedicasse a minha vida para revelar o Pai. Aproximar as pessoas de Jesus e fazer com que Jesus lhes revelasse o Pai. Pois quem tem o Pai tem tudo. A bem-aventurada Ana Maria, que eu quis celebrar hoje, por ser hoje o dia de sua festa, bem-aventurada Ana Maria Javoué, nasceu na minha terra, na França, 10 anos antes do início da Revolução Francesa. Ela começou em período duro. Isso a preparou bem para a vida que ia seguir. Aos 13 anos, era já ela que organizava as missas clandestinas na roça, também a catequese para as crianças sem catequese, tudo isso clandestinamente. Ela tinha 12, 13, 14, 15 anos e se dedicava com muita coragem, pois tudo isso era um perigo de vida. O resultado foi que ela se apaixonou por este Senhor, do qual o seu povo estava tão sedento, até participar de missas clandestinas. Aos 19 anos, ela se consagrou a Deus e, em 1800, ela entrou na congregação fundada por São Vicente de Paulo, as Irmãs da Caridade. Ela passou algum tempo lá, mas viu que não era bem o seu lugar. Também porque uma noite ela teve uma visão celeste. Você vai estranhar, mas é autêntico. Ela teve uma visão de uma missão num país totalmente desconhecido, onde só tinha pessoas negras. E ela nunca tinha visto um negro ou uma mulher negra. Ela nem sabia que existisse. Aí todo aquele grupo de pessoas estava lá com enxadas, com machados, com bastões, ferramentas da roça. E junto com a visão, ela ouviu nitidamente uma voz que lhe falava: estes são os filhos e as filhas que Deus te dá. E eu, disse a voz, Santa Teresa de Ávila, serei a protetora da tua ordem. Negros. Ela não sabia que existisse. Então, no dia seguinte, ela foi encontrar a sua superiora, que lhe disse: Madre, existem mesmo pessoas que são pretas? Claro, minha filha, mas eu nunca vi. Claro, minha filha, mas eles são multidões de homens e mulheres. Eles vivem em terras muito distantes. São tão distantes que não se pode fazer muita coisa em prol delas, a não ser rezar. Um dia, quem sabe? Mas, Ana Maria, por que me fazes essa pergunta? E a pergunta ficou sem resposta. Mas Ana Maria compreendeu que ela não devia permanecer na congregação das Irmãs da Caridade. Ela voltou para casa
e lá com algumas amigas ela começou a cuidar das crianças mais pobres do interior onde ela morava, fazendo escola, instrução e também catequese. Outras meninas chegaram, até que, quando elas foram 12 e 15, ela conseguiu criar, fundar a congregação das Irmãs de São José de Cluny. Aí que abriu escolas em Paris, hospitais em Paris, mas, bem rápido, ela foi pedida pelo governador da Ilha da Reunião, no sul da África, e viajou para lá com algumas irmãs para criar escolas e hospitais. E de repente foi chamada para a América Latina Central, na realidade, Caraíbe, onde ela começou um trabalho nas Antilhas francesas e na Guiana. Esqueci de dizer também que, passando entre todos esses países, ela tinha criado, em 1834, o primeiro seminário africano na África, no Senegal. Imagina a visão desta mulher. E um belo dia, o governador francês da Guiana chama ela e lhe diz: tenho uma missão que só a senhora é capaz de assumir. O que será? O governo quer libertar por centenas escravos dos proprietários fundiários, mas para isso eles vão precisar de uma preparação. Ninguém passa da escravidão para a liberdade sem ficar louco. E irmã Ana Maria, topou, assumiu o desafio e apostou que, com o Evangelho e a doutrina da igreja, ela ia conseguir, perto da capital da Guiana, Cayenne. Ela então recebeu hectares e hectares de terreno, onde ela criou sítios e recebeu as 2 ou 3 primeiras centenas de escravos para prepará-los em alguns anos para a liberdade. Foi um trabalho no mesmo tempo muito difícil, mas muito bonito. Pois mês a mês ela descobria, ela ensinava e descobria como eles eram capazes de assumir a liberdade. Eles tinham sempre vivido submissos, sem tomar iniciativa nenhuma. E de repente, eles deviam proporcionar para si todo o necessário para viver e sobreviver, recebendo responsabilidades e autonomia de vida. A primeira experiência terminou em 1838, foi um sucesso inesperado. Ela tinha descoberto uma coisa interessante, é que estes escravos nunca tinham possuído mesas, nem cadeiras, nem camas. Mas à medida que eles progrediam na aquisição da liberdade, eles começavam a pedir esses móveis. E esses móveis eram oferecidos a eles para que eles aprendessem. Foi uma experiência ímpar. Teve mais ou menos 200 ou 300 escravos na primeira promoção. Alguns anos depois, recomeçou a experiência, chegou a 500 escravos preparados para a liberdade e com muitos frutos. Não se tratava apenas de aliviar a miséria, se tratava de ajudá-los a adquirir uma liberdade interior, não apenas a liberdade exterior que te deixa fazer o que tu queres, mas também ser livre sabendo escolher o que eu quero
o que é bom para mim, sabendo também dizer não ao que não me faz bem, a que não me torna mais homens, mais irmão, mais filho de Deus. Não vou mentir, irmã Ana Maria sofreu demais. Demais porque os colonos não gostavam nada de perder a sua mão de obra barata. Se fez tudo para que ela deixasse esse trabalho. E não vou mentir, o clero também da Guiana, muito conivente com os colonos, não gostou nada dessa freira. Ela foi até punida e proibida de confissão, de comunhão, durante vários anos. Mas os resultados estavam aí. Depois o Estado assumiu o trabalho lançado por Ana Maria Javoué. Ela carregou cruzes pesadas, caluniada, invejada sobretudo, mas um dia o imperador da França disse dela: esta mulher é um grande homem. Que as mulheres me perdoem, é a palavra do imperador, essa mulher é um grande homem. Aí que, depois da volta para a França, teve a primeira ordenação dos 3 padres senegalenses do primeiro seminário africano fundado por ela. Ela sempre falava: em prol deles, eu sou disposto a vender até minha última roupa. Educar padres africanos para a África. Quando ela faleceu, no dia 15 de julho de 1851, se não me engano, foi o ano em que Frei Gil de Villanova chegou no Brasil, 1851. A congregação que ela tinha fundada já tinha 1.200 freiras nos 5 continentes. E o Papa Pio IX a declarou a primeira mulher missionária dos tempos modernos. Foi o Papa Pio XII que a beatificou em 1950. Ela representa para mim a beleza do Evangelho e de suas implicações sociais. Esta obra de promoção e de dignidade, sempre conjugada com uma evangelização que revela a pessoa evangelizada, a sua dignidade infinita, o seu valor aos olhos de Deus, e que ela deve também ter aos olhos da sociedade humana. Nesse tempo em que, depois do Sínodo da Amazônia, a gente está refletindo bastante para ver como a Igreja pode e deve ter uma maior presença na Amazônia. Ana Maria Javoué, que viveu na Amazônia, pode ser uma grande lição. E nesta noite eu lhe peço a graça de saber servir aos pobres, revelando o Pai, pois é nele que descobrimos quem somos, qual é a nossa dignidade e qual é o nosso destino. Que Deus nos dê esta graça a todos. Amém.